Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Estou de volta para mais uma leitura de sublinhados e comentados do livro A Vida com Propósito de Rick Warren. Hoje, capítulo 33, Como agem os verdadeiros servos. Em Marcos, capítulo 10, o versículo 43, diz: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Em Mateus, capítulo 7, versículo 16, diz: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Sabe, servimos a Deus ao servir outros. O mundo ele define grandeza em termos de poder, posses, prestígios e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Mas em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada, não é verdade? Jesus, entretanto, ele mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus, ele determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo, que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E os 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição, e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas, não é verdade? E milhares de livros também foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo, foi assim que ele chamou a si mesmo, não é verdade? Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter um coração de servo é ainda mais importante, viu? E lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus, ele costuma testar nosso coração, sabe? Pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. E se você viu um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude, não que diga, não tenho o dom de misericórdia ou da assistência, sabe? Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la se ninguém mais com talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo, aquele coração ensinável, revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária, sabe? E é possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter o coração de servo. E como saber que temos coração de servo? Como? Jesus disse, vocês podem dizer o que eles são pelo que fazem, Se conhece alguém pelo que faz, não pelo que diz, Já tem gente demais aí falando, você pode falar, mas você conhece alguém pelo que faz, Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16. E os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir, sabe? Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar a sua disponibilidade. Eles querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado, o servo ele deve estar sempre pronto para cumprir seu dever.
né? E nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, né? Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade, sabe? O verdadeiro servo, ele faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente, sabe? Você está disponível para Deus a qualquer momento? Fica aí essa interrogação, né? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda, né? E permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não lhe irão causar frustração, sabe? Pois a sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos, ele veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes para a oportunidade de servir, né? O servo, ele, fazendo um breve comentário aqui, o servo, ele encontra Deus purinho em tudo, né? Se começou o dia, você vai trabalhar e de repente o ônibus passou, você estava atrasado, um pouco atrasada, o sinal fechou, você foi atravessar a pista, o ônibus passou, você perdeu, você não reclama, você entende isso aí, que tudo é permissão de Deus, né? Que de repente foi um livramento que o Senhor te deu. Então você tá ali com o coração sempre agradecido, ao invés de reclamar, poxa, perdi o ônibus, já começar o dia reclamando, né? Com aquela ingratidão, você tá ali com seu coração tranquilo e feliz, apesar da frustração, né, de não ter sido como você queria, os projetos que você traçou, seus planos, né, porque é o Senhor, o homem, sabe, querido, querida, o homem, ele faz planos, a gente sempre vai fazer planos, mas é o Senhor que dirige os passos, sabe, como diz lá em Provérbios, de Salomão. Então, a sua forma, ela revela seu ministério, sabe? Mas seu coração de servo é que revelará a sua maturidade, sabe? E os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar exatamente como a Bíblia nos ordena, né? Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Eu já falei tanto esses versículos aqui, né? Está lá em Gálatas capítulo 6, o versículo 10. E quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, né? Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ser preferência, ou seja, não devem ser colocadas no fim da tua lista de tarefas, né? Amanhã, depois eu vejo isso, né? Eu percebi, aquela irmã faltou, fulana faltou, não veio domingo. Não, mas depois eu falo com ela. Aí você vai, bota lá no último planinho, né? No top 10 da sua lista de afazeres e esquece. Bota lá no 10 e passa despercebido. Não. Coloque como prioridade, sabe? E deixamos escapar, né, muitas oportunidades para servir, porque nos falta essa sensibilidade e espontaneidade também. Grandes oportunidades para servir nunca vai durar muito, sabe? É aquele momento, é o aqui, é o agora. O Senhor te chama para hoje, né? E elas passam rapidamente, e às vezes uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa, então aproveite a oportunidade. Não diga a seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje, né? Já, como diz Provérbios, capítulo 13, 28. É isso, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E John Wesley, ele foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, para todos os meios que puder. Né? Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza.
Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queria fazer. Faça-as como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está te observando, não é verdade? É isso, tem que ser o lema da gente, né? Fazer o bem a toda hora, não é quando eu puder, é aqui agora, o bem com toda a tua força, né? Isso é a grandeza de Deus, é isso que Deus quer, né? Que a gente esteja sensíveis a essa necessidade. Tem misericórdia de nós, né? Oh Deus. Outro ponto aqui é os verdadeiros servos, eles fazem o melhor que podem com o que tem na mão, né? O servo, ele não dá desculpa, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz, um dia desses, ou quando for a hora certa, eu vou. Simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz, né? Se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca vai realizar nada, gente. Está lá em Eclesiastes, como diz Salomão, né? O homem mais sábio da terra. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. É isso. Se você ficar esperando, nunca vai chegar, né? Se você viu um texto hoje também sobre, às vezes a gente tem, eu vou usar essa taça, o melhor prato, vou usar o melhor talher, quando eu receber uma visita, tal, né? Vou usar uma taça bem bonita, tal. Mas não, você tem que usar o hoje, você tem que oferecer hoje o melhor para a tua família, não esperar chegar alguém na tua casa para você arrumar a tua casa, né? Arrume hoje a tua mesa, cuide bem da tua casa, cuide bem dos teus filhos, cuide bem do teu esposo. É isso que o Senhor quer, né? Cuide bem da tua família na igreja. Ofereça sempre o seu melhor, a melhor taça. Não pegue aquele copo, né, do extrato de tomate, da geleia. Não. Ofereça sempre o seu melhor, o melhor. Que Deus, ele te observa, né? E Deus, ele espera que você faça o que puder, com o que tem, né? Onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções, né? Então é isso. E com boas intenções o inferno está cheio, né? Tem um ditado que diz que tanta gente com tanta boa intenção, mas não realiza, né? Aí tá tudo lá. E é isso, mesmo que você faça imperfeito do seu jeitinho aí, né? Aos pouquinhos você vai atingir a perfeição. Ninguém sabe de nada. Ninguém nasce sabendo de tudo, fazendo tudo perfeito, não, sabe? Vá nesse jeito, vá oferecendo o seu melhor, sabe? E um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons, né, o suficiente para servir. Sempre tá achando que não foi bom o suficiente, que merecia mais, se autocobrando aquela cobrança, né? Então, acabam acreditando na mentira de que servir a Deus é somente para as celebridades. Servir a Deus é só para os melhores, para os bem capacitados, né? E algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, né? E isso afastou muita gente talentosa. E você já deve ter ouvido alguém dizer, se isso não pode ser feito com excelência, não faça. Mas não é bem assim, né? Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente no início, né? Como eu falei, um breve comentário. É assim que aprendemos. A gente aprende assim, errando, aí vai até atingir a perfeição, né? É como um desenho mesmo, quando a gente está aprendendo, quando a gente está na alfabetização, né? A gente escreve as letras toda misturada, aquele jeito, sem coordenação motora alguma. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo uma boa coordenação, pega o lápis, vai ali, consegue formar a letra A, né? Depois vem, quando você começa já a fazer uma caligrafia, quando já está maior. E assim a nossa vida, né? Ninguém vai fazer tudo com excelência de início. A gente está aqui para aprender e a gente aprende uns com os outros, aprende com a vida, aprende errando, não é verdade? E é assim que aprendemos. E na igreja, sabe, o autor fala aqui, na igreja de Sandbeck,
Eles praticam o princípio do suficientemente bom para usar e abençoar. Deus, ele não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério e manter uma igreja perfeita dirigida por uma elite diminuta. E os verdadeiros servos, eles fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, sabe? Os servos, eles devem fazê-lo de todo o coração, né? É isso que Deus quer, é isso que importa, que você faça de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens, né? Está lá em Colossenses capítulo 3 e o versículo 23, não é isso? Então, o tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita. Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus, ele jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital no currículo do seu caráter. E a Bíblia diz, se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é na verdade insignificante, né? Está lá em Gálatas capítulo 6 e versículo 3. Então é isso mesmo, na verdade você é um insignificante se você está assim. Na verdade você está com o seu ego totalmente inflado, né? E é nesses pequenos serviços que crescemos, sabe? A semelhança de Cristo. Quer ver o homem mais humilde que existiu? Foi ele, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do universo. O verbo vivo que desceu do céu. No princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? E ele se fez carne, habitou entre nós, meu Deus. E ele se fez servo, sabe? Ele se fez servo, ele lavou os pés dos discípulos. Quantos ensinamentos ele deixou pra gente, na verdade? E Jesus, ele se especializou em tarefas simples e humildes que todos queriam evitar, né? Lavar os pés, ajudar crianças. Meu Deus, como eu fico preocupada quando as pessoas dizem ministério infantil. Deus me livre. É sério, isso chega a dar uma dor no coração. Por quê, né? Por quê, gente? Que falta de amor é esse? Meu Deus, você precisa olhar aí a tua categoria de servo e dizer, Jesus, né? Porque que tempo é esse que as pessoas não têm paciência com criança, né? As crianças têm tanto a nos ensinar, se não for um dos principais ou o principal ministério que tem dentro da igreja, não é verdade? Então, gente, encare isso. Já o próprio Jesus disse, né? Enquanto os discípulos estavam ali reclamando com as crianças. Acredito que criança é criança, né? Não existe criança quietinha demais. Se existir, tem alguma coisa errada. Ou é o temperamento melancólico e o fleumático que deixa a criança bem quietinha mesmo. Ou é alguma doença, né? Porque criança faz criancices, criança faz barulho, criança grita, criança brinca. Eu acredito que elas faziam isso e os discípulos reclamaram, né? E disseram, não, Jesus está passando, fica quieto, não, né? E ele, não, deixa as crianças, deixa ela vir a mim, né? Pois são delas o reino de Deus. Aquele que quer ir para o céu precisa se tornar como elas, né? Então precisamos nos tornar como crianças puras de coração, sabe? Deus, ele procura pessoas assim. A gente tem que não é você ser criança a ponto de ser tão inocente, entendeu? Precisamos ser inocentes, sim. Temos que ter essa pureza, essa inocência, sim, da criança, né? A pureza dela e a esperteza da serpente, né? Mas aquele que não se permitir se tornar servo, se permitir se tornar como uma criança, não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque só tem maldade no coração, sabe? Só tem um olhar voltado para julgamentos. Como isso é terrível, sabe? Às vezes até um abraço que você recebe de alguém, você é julgado por isso. Então a gente tem que se policiar, sabe? Se policiar os nossos olhos, limpar, porque os olhos é a lamparina da alma, não é verdade? Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, se teus olhos forem puros, todo o teu corpo vai ser puro.
Mas se os teus olhos você enxerga o mal, você vê o abominável, então todo o teu corpo vai ser mal, não é verdade? Então isso é muito sério. Se policie, em nome de Jesus, diga todos os dias: Senhor, limpa os meus olhos, né? Se eu estiver enxergando impureza, se eu olhar para alguém e eu tô tendo olhos de julgamento, se eu enxerguei coisas ali, aí muitas vezes é disfarçado de um discernimento, mas não é, sabe? Porque o inimigo, ele também coloca vozes no ouvido da gente pra gente achar que é aquilo, mas não é, sabe? Então, tome cuidado. Sempre essa oração seja essa oração de um coração ensinável, de um coração de servo, e que você se faça como uma criança pura de coração, porque é delas o reino de Deus. Ou seja, só vamos ter o reino de Deus quando a gente for assim como elas, não é verdade? Então isso é muito sério, muito sério. Então que Deus tenha misericórdia de nós, né? Para sermos assim, como Ele quer que sejamos, né? Parecidos com Ele, a ponto de ajudar crianças, preparar o café da manhã, servir os leprosos, né? Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. E não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo, né? Ele espera, ele conta comigo e com você para seguir esse exemplo. João capítulo 13, versículo 15. Então, pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Então, o coração de servo, ele revela-se em pequenos atos que outros nem pensam em realizar, como quando Paulo reuniu, né, gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas ele se dispôs a suprir aquela necessidade. Isso é humildade, né? Isso é coração de servo. E nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem um coração de servo, né? Então, as grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Então, não busque realizar grandes tarefas para Deus, sabe? Então, somente faça as coisas não tão grandes assim. Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, procure ser útil ao trivial. Então, sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus, para que a realizar pequenas tarefas exista uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança. Mas a pista está livre para os que desejam ser servo, né? Existe uma multidão de candidatos para correr para a liderança, né? A corrida da liderança, mas a pista, ela está sempre livre para os que querem ser servos, e muitas vezes quase não tem ninguém, né, nessa corrida, como diz aqui o autor. Às vezes você serve de baixo para cima, entendendo os que possuem autoridades, e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo se estiver disposto a fazer o que for necessário. Então, os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos, eles concluem as tarefas, eles cumprem as responsabilidades, eles mantêm as promessas e honram os compromissos, né? Eles não deixam o serviço feito pela metade e não desistem quando perde um incentivo. Eles são confiáveis e dignos. Então, a fidelidade sempre foi uma qualidade rara, né? Está lá em Salmos, o salmista Davi fala lá em Salmos 12, versículo 1. Então, é isso. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. E a maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso, assume obrigações de forma casual e então a descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento, né? Às vezes, na primeira dificuldade, já estão abandonando o barco, né? Já estão desistindo. E todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, né? Porque
De repente os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram para avisar que não iriam, né? Isso acontece tanto, não é verdade? Meu Deus, e as pessoas podem contar com você? Será que você tem esse compromisso? Fica aí essa interrogação. Há promessas que você precisa manter, sabe? Tem votos que você precisa cumprir, ou compromissos que precisa honrar. Isso é um teste. Deus, ele está testando a sua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia, sabe? Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel, você foi fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Você tem ideia? Está lá em Mateus, capítulo 25 e 23. Você tem ideia do que eu acabei de ler? Se seu coração não fica constrangido com essa palavra e não almeja Jesus falar isso para você, se ajoelhe aí e diga: Deus, por favor, eu quero sentir a tua voz falando comigo, né? Me dá esse coração de servo, porque ele vai dizer: benditos de meu Pai, venha, desfrute, né? Desse banquete que eu preparei para ti. Uau, que honra será, né? Oh, meu Deus. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles jamais se aposentam. Elas continuam servindo fielmente por toda a vida, sabe? Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca vai se aposentar de servir a Deus, né? Nunca. Até que Ele venha, até que Ele te recolha, você está servindo uns aos outros, né? E os verdadeiros servos, eles mantêm a discrição, sabe? Servos, eles não se promovem, nem chamam a atenção para si, né? Em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso. Eles prestam serviço uns aos outros com humildade. Se foram reconhecidos por seus servos, eles humildemente aceitam por seu serviço. Na verdade, se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho, né? Eles não estão preocupados, voltando aqui fazendo um breve comentário, não estão preocupados com aplausos, não estão preocupados com reconhecimentos. O servo bom e fiel, ele se preocupa com a discrição, ele quer estar ali fazendo a obra de Deus, né? Sem aplausos, sem se preocupar, porque é tudo por Deus, para Deus e para Ele que são todas as coisas, né? E Paulo, ele denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual. Olha só o engano, prestem muita atenção. Mas não passa de mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair a atenção. Ele chama isso estar servindo à vista. Você encontra isso lá em Efésios, capítulo 6 e o versículo 6. Vê que forte, né? Ele diz que isso aí é tudo encenação. Na verdade, estão servindo à vista, servindo aos seus próprios olhos, servindo a si mesmo. Meu Deus. É forte, não é verdade? Eu vou até ler aqui para vocês. Efésios, capítulo 6, no versículo 6. Só um momento. Obedeçam-lhe, mas não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha aí, tá certo? Tá vendo? É isso.
Devem obedecer não para agradar um ao outro porque está sendo observado, né? Mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É isso. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus, né? E eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. E Jesus, ele detesta essa atitude, né? E alertou: quando der a esmola, não tente de ser notado, e se agir assim, você não receberá a recompensa da parte do seu Pai no céu. Está em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Deus abomina a hipocrisia, né? E você não achará muitos servos verdadeiros, sabe, na sua caminhada, entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível. Os verdadeiros servos o evitam, né? Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro e o copeiro do faraó. E Deus abençoou sua postura, né? Deus viu o coração. E quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Veja só. Infelizmente, muitos líderes de hoje, eles começam como servos, mas terminam como celebridades, tornando-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixam a pessoa cega, não é verdade? Uau! Então é isso, servindo no anonimato em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor. Mas ouça, Deus o colocou onde você está com um propósito, né? Onde eu estou, onde você está, tem propósito de Deus. Ele conhece o número dos fios do cabelo da gente, né? Que você tem na cabeça. E Ele sabe seu endereço, Ele sabe seu nome, suas digitais, não é verdade? É melhor você ficar onde está, até que Ele decida mudá-lo, né? Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. E quando Cristo se manifestar novamente ao mundo, vocês também aparecerão com Ele, né? E vocês mesmos, e em forma gloriosa, seremos transformados, né? Receberemos uma nova forma, um novo corpo. Por agora, contentem-se com o anonimato, sabe? Contentem-se. Está lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 4. Deixa eu ler. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte de sua glória, e tomarão parte na sua glória, não é verdade? É isso, existe mais de 750 halls da fama, sabe, nos Estados Unidos, e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem, né? Tem aquele calçadão da fama, né, que chamam também. Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares, sabe? A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo, sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo, né? O serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto, que é feito ali sem ninguém notar. É aquela oferta da viúva, né? Que ela deu tudo o que tinha ao Senhor e o Senhor recebeu. Assim somos nós. Quando a gente faz tudo de coração, né? Deus, Ele recebe esse anonimato da gente, não é? Porque Ele nos observa lá no céu. E no céu Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, sabe? Pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência,
cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos, sabe? Aquelas mulheres que Deus está levantando para consertar outras mulheres, né? Sem contar para outras o que aconteciam. Para essas pessoas vai ter galardão. Como a igreja precisa de mulheres assim, sabe? Pessoas assim. Você se comprometa a ser esse tipo de pessoa, sabe? Porque lá no céu vai ter essas pessoas que vão receber milhares de desconhecidos, né? Que viviam assim no seu secreto, servindo. E sabemos disso, né? Sabendo disso, não desanime. Quando o seu serviço não for notado, não desanime. Se você está desanimando, ninguém está me notando, tem alguma coisa errada, viu, com você. Lamento lhe informar que você está com muito egoísmo, você está com muito ego, sabe? Se você está sentindo isso, porque persista em servir a Deus, não se desanime. Lance-se ao trabalho do mestre na certeza de que nada que vocês façam para ele seja despercebido de tempo ou de esforço, sabe? Ele vê tudo, ele te nota. Até mesmo o menor serviço ele é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. Se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados, sabe? Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 42. Se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Tudo que você fizer será recompensado no céu, viu? Tudo. Mas também não faça, vou fazer porque vou ter recompensa, não. Faça de coração, entendeu? Para o Senhor, que Ele te conhece, Ele sonda o teu coração. Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir. Que palavra, não é verdade? Meu Deus, é assim que agem os verdadeiros servos, é assim que agem os verdadeiros cristãos, sabe? Pega aí uma caneta, pega aí um caderno e anote aí para sua reflexão. Sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Fica aí para você meditar. Eu sirvo a Deus quando eu sirvo os outros. Em Mateus capítulo 10, versículo 42 diz: se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus capítulo 10, versículo 42. E uma pergunta para você meditar é: qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Meu Deus! Qual dessas características aí é a mais desafiadora? Que é os servos que se dispõem a servir, os verdadeiros servos que se dispõem a servir, ou o que estão atentos à necessidade, os que fazem o melhor que pode com o que tem na mão, ou os melhores servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério e os verdadeiros servos mantêm a discrição. E aí, qual desses 6 são verdadeiros e mais desafiadoras para mim? Qual? Meu Deus, não é verdade? Que o Senhor aplique essa palavra, que você aplique essa palavra no seu coração, né? E medite nela e peça a Deus esse coração ensinável para se tornar um verdadeiro servo bom e fiel. Que a gente possa ser fiel no pouco para merecer o muito, não é verdade? Vamos agora fazer uma oração rapidinha pela tua vida, tá bom? Pai querido, aqui estou nesse momento subindo ao altar de Deus, em primeiro lugar te agradecendo, Senhor, te agradecendo por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui, levando essa leitura de sublinhados e comentados para o teu povo, Deus. Eu creio que tudo isso é não é por acaso, é para um propósito que o Senhor determinou para alcançar as pessoas certas. Cada uma que chegaram aqui, meu Deus, estão precisando de algo.
Eu tenho certeza que cada um está sendo nutrida pela tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa estar diante dessas pessoas, dando ânimo, coragem, força. Deus, que o teu Espírito Santo possa alcançá-las, meu Deus, e tocar, sabe? Porque a tua palavra ela é apta para discernir os pensamentos. A tua palavra ela é como a faca de 2 gumes que vai além da divisão da alma. E ela é apta para discernir pensamentos e as intenções do nosso coração, meu Deus. Então que o Senhor possa ver aí a intenção desse homem, dessa mulher, som do seu coração, Deus. E que eles possam desejar agir como os verdadeiros servos, a começar de mim, sabe, Deus? E o Senhor me refaça, me quebre, nos refaça cada dia mais, para agir como um verdadeiro servo, para agir como um verdadeiro cristão, Deus, que a gente está aqui na terra para isso, para amadurecer, para crescer na fé, para ser parecidos contigo, Jesus. Então nos ajuda, então que não seja dor, Deus, que não seja dor, que venhamos a te buscar, que não seja dor, que venha fazer com que eu me aproxime de ti, a me tornar mais parecido com ti, servo de ti, Deus. Mas que sim, o nosso desejo do coração, um coração ensinável, um coração que quer ser servo, que se dispõe a ser servo, que se desnuda de tudo, que entende e compreende que nada aqui faz sentido, que nada importa, sabe? Que não é o dinheiro que é o Deus da gente, que não é a minha fama, não é o meu status, não é a minha universidade, não é a minha pós-graduação que me define, sabe, Deus? Não é nada disso. Mas sim um coração de servo que te agrade, Deus. Então encontra em nós esse coração que te agrade, Deus. Um coração de criança mesmo, inocente, sem mágoa, sem rancor, puro e simples de coração, humilde. Aqueles verdadeiros, sabe, adoradores, aqueles remanescentes, últimos, Deus. Eu acredito que somos os últimos, os remanescentes desse século. Somos os últimos discípulos, somos os últimos representantes de Ti aqui na terra, Deus. Por isso que a Tua palavra diz que os últimos serão os primeiros, porque nós somos os últimos. Somos os últimos discípulos, Deus. Somos os remanescentes de Ti. Então nos ajuda a ser de fato Teus servos, Deus. Nos ajuda a servir de todo o coração, Deus. Mesmo com o coração sangrando, mesmo sabendo, Deus, que os olhares, os julgamentos, as coisas que infelizmente a natureza humana carrega, o pecado, mas que, Senhor, a gente seja como Tu, Deus, como Tu, Senhor, que sabia que Pedro ia te negar, sabia que Judas ia te trair, mas tinha ali contigo 12 discípulos, 12 amigos, levando a Tua palavra para eles, mesmo sabendo que um deles ia te trair. E assim é na nossa vida cristã, mesmo assim é na nossa caminhada cristã, Muitas pessoas vão nos decepcionar, faz parte, do coração humano, faz parte sermos enganados, faz parte a gente se decepcionar uns com os outros, não é verdade? Mas que a gente tire como lição e com o coração de servo possamos amar, olhar com os olhos de amor, como Tu fizeste, lavando lá os pés de Pedro, mesmo sabendo tudo que ele ia fazer, mas o Senhor só dava amor. E que a gente possa só dar o que tem, que é o amor, Deus. Não dá o que tem, que seja rancor, seja mágoa, raiva, inveja, disseminação de ódio, nada disso. Que a gente dê o que tem no coração, que seja isso, um coração ensinável, um coração bom, um coração segundo o Teu coração, Deus. Nos ajuda que essa palavra seja aplicada na minha vida, na vida de quem está ouvindo, Senhor.
Nos ajuda a viver de fato essa palavra, Deus. Porque quem quiser ser o maior deve se tornar servo, deve se tornar menor, sabe? Como diz João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Que esses sejam os nossos pensamentos, que esse seja a nossa oração todos os dias. Que o Senhor cresça e eu diminua, sabe, Deus? Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Deus, a usar o que temos nas mãos, nos ajuda a gente estar com um olhar atento às necessidades do outro, sabe? Às vezes é só um abraço que o outro precisa, às vezes é só um carinho, uma voz, né? Uma voz amiga, e muitas vezes a gente tá ali, ó, travando, com medo do que vão falar, do que vão dizer, mas que nada disso nos impeça de servir, sabe, Deus? Nos impeça de fazer o que Tu nos chamou para fazer. Então silencia as vozes contrárias, silencie os olhares, silencie tudo que nos impede, Deus, de prosseguir a ser servos, a ser verdadeiros cristãos, sabe? Nos ajude, Pai, nos ajude a ser, de fato, como João, sabe? Aquele Teu discípulo amado e verdadeiro. Ó Deus, encontra-nos esse coração puro, dá-nos esse coração puro, nos faz servos a ponto de se tornarmos como crianças, né? Morrer para nós mesmos, sermos inocentes como eles, mas também prudentes como a serpente, né? Tendo discernimento de tudo que a gente falar, fizer, não é verdade, Deus? Então é isso, dar-nos sabedoria, dar-nos, meu Deus, sabedoria para que a gente prossiga na nossa caminhada cristã, esvaziando o nosso eu sempre, Deus, e que não seja uma luta, que não seja uma dificuldade que nos faça se tornar servo, não, Deus, mas que de fato, todos os dias a gente desejemos se tornar Teu servo, não pela dor, sabe, Deus? Então nos ajuda a ser fiel a Ti. É o que eu te peço e te agradeço. Abençoe cada vida que aqui chegou. E até o próximo. Em nome de Jesus, amém. A você, obrigada. Hoje o áudio ficou um pouquinho mais longo, mas tudo é para a glória dele, né? Tudo é para a glória de Deus. O Senhor abençoe a tua vida, a minha vida, a nossa vida. E até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Até mais.